Vamos então iniciar um testemunho sobre uma época muito importante para o nosso país, a época do 25 de Abril, mais especificamente os anos 60 e 70. Como é que foi a época antes do 25 de Abril? A época de 25 de Abril era uma época muito escura para as pessoas jovens como eu naquela altura. Aliás, jovem, entre aspas, era um menino. O que é que aconteceu? Qual é a visão que eu tenho sobre o 25 de Abril? Era uma criança que viveu numa altura de muita obscuridade, de medos, percebia que esses medos existiam na família. Um dos medos tinha a ver com a guerra colonial, porque todos nós, rapazes, a partir dos 10 anos, 11, 12, que tínhamos noção de que existíamos, sabíamos que íamos para a África, que íamos para a guerra. Quando tivéssemos 19, quando tivéssemos 20 anos, íamos para a guerra. E ouvíamos dizer que um primo de alguém que morreu em Angola, outro que morreu em Moçambique, outro que morreu na Guiné, e nós ouvíamos isso. E sabíamos que se só fôssemos deficientes ou tivéssemos alguma dificuldade ou algum problema, mas mesmo assim, até essas pessoas embarcavam. Íamos para a África. E eu vivi isso muito. Verifiquei, inclusivamente, pessoas da terra dos meus pais, de ter os meus 14, 15 anos e assistir ao funeral dos filhos de um vizinho que tinha morrido em África. Isso chamou-me a atenção logo. Talvez fosse um bocado precoce para mim, mas cheguei à conclusão de que aquilo não podia ser, não podia existir, que não era normal. Apesar de ser criança, era um pré-adolescente, mas comecei-me a perceber que isso existia. O que é que aconteceu? Eu vivia numa zona urbana, operária, e onde as pessoas, os jovens, falavam, mais velhos do que eu, mas falavam sobre a revolução, a fazermos uma revolução, e comecei a tentar perceber o que era aquilo. Ouvia-se falar em marxismo, eu nem sabia lá o que era o marxismo, mas a curiosidade chamou-me essa atenção. E eu comecei, muito novo, a ler muitos livros. Sobre o Lenin, sobre o Marx. Li o Capital do Marx muito jovem, com os meus 15 anos para aí. E comecei a procurar e a conhecer pessoas ligadas, que viviam na clandestinidade, algumas. E vi muito jovem a abraçar uma causa. Se era real, se era verdadeira. Para mim era na altura. Era uma luta contra a opressão. E não interessava a ideologia, coisas que se calhar hoje até nem estou de acordo com elas, mas naquela altura todas elas eram úteis. Úteis para nós derrubarmos uma ditadura. Para derrubarmos alguém. As pessoas não podiam falar na rua, as pessoas juntavam-se em qualquer sítio, mais de meia dúzia de pessoas. Assistia às manifestações, comecei a ver, e 1º de Maio, no Rossio, eu assisti ao 1º de Maio, sei lá, com os meus 15 anos, e as pessoas tentarem fazer uma manifestação, e logo, à meia da tarde, estavam os carros de água, que eram com os tanques de água, tinham jatos, a GNR a cavalo, tanques militares da GNR, militares da GNR, cercavam ali a Praça do Rossio. E quando as pessoas tentavam juntar-se em grupinhos de 4, de 5, eles começavam a bater nas pessoas, e as pessoas tinham que fugir, não se conseguia. E eu verifiquei os porquês. Verifiquei uma vez a 4 de Fevereiro, estávamos a tentar, os jovens, festejar a Revolução Colonial, quando começou a guerra em Angola, que era a 4 de Fevereiro, e eu assisti, estive lá, mesmo só com 15 anos, já pessoalmente, e as pessoas a tentar fazer essa manifestação. As pessoas levavam os cartazes dentro dos casacos, os jovens, e eram presos, levavam porrada, iam para a pita, levavam os cartazes dentro da roupa, juntavam-se em 3 e 4, assim, a caminhar,
e eles, aquele cercado de polícia, de repente havia um que levantava o estandarte e dizia abaixa a guerra colonial, e não sei o quê. E tentávamos dar nos braços uns aos outros, estávamos a lá apoiados e depois tínhamos que desistir, que não havia forma dessa manifestação arrancar. Isto era o que acontecia antes do 25 de Abril. Disse que verificou os porquês sobre o porquê de serem oprimidos. Consegue entrar mais em profundo sobre isso? Porquê sermos oprimidos? Nós não tínhamos conhecimento, não nos deixavam ter conhecimento do que se passava no mundo. Os nossos pais vivia-se muito mal e nós apercebemos de coisas, os jovens apercebiam-se de coisas e podemos falar. Era muito novo, não vivi isso porque sempre me preocupei. Os meus pais, o meu pai falava nestas situações. Houve as cheias, se não estou em erro, em 69, 68 ou 69, em que morreram aqui na zona dos Olivais, Olival Basto, etc. Morreram muita gente e o próprio Estado, o governo fascista, não deixou que as pessoas soubessem que tinham morrido pessoas. Os estudantes do técnico que vieram para aqui ajudar as pessoas na cheia foram presos pela PIDE, que era para não poderem contar aquelas situações. Isto é opressão. E os jovens apercebiam-se disso. Depois a outra opressão era nós não podíamos, um jovem não podia migrar, imigrava-se de salto, ou seja, fugia-se para a França, pelos Pirineus, para não ir à tropa. Para não ir à tropa não, era para não ir à tropa, para não ir, é que as pessoas que tinham consciência, para não irem para a África, para não irem para... Porque todos os jovens sabiam que iam para a guerra. Era uma guerra e nós começámos a perceber que essa guerra existia e que o país era oprimido politicamente pela ideologia do governo, mas também por causa da guerra colonial. Não tínhamos liberdade. Haver opressão é não termos liberdade nenhuma. As pessoas não podiam juntar-se, como hoje nós não temos noção do que é a liberdade. Porque hoje nós na rua falamos nas esplanadas. A opressão é nós estarmos numa esplanada 3 ou 4 pessoas e se quisermos falar algo que não tem nada a ver com nada, mas olhar para trás está alguém a ouvir. Hoje em dia isso não acontece, as pessoas falam o que lhe apetece e querem, não é? Podem ter outras dificuldades, mas a liberdade até haver. Esperamos que continue. Não temos a pessoa que vive em liberdade, nasceu em liberdade, não tem a noção do que é olhar para trás pelo ombro, se pode ou não pode falar, ou se conta quem está a falar está a ouvir e vai já a forma. Havia, antes do 25 de Abril, uns títulos que eram os bufos, que recebiam uma comissão em que davam qualquer coisa que ouviam e contavam para a PIDE, que era a DGS na altura, já era a PIDE, tinha mudado de nome com o Marcelo Caetano, e então havia a PIDE que ia buscar as pessoas a casa, não é? Isto é opressão. Sei que participava ativamente nas manifestações que ocorriam, alguma vez, e tinha que fugir dessas manifestações, alguma vez foi apanhado ou alguma coisa correu mal? Sim, nessas manifestações nunca fui apanhado. Havia situações que a gente fazia que era os jovens, e eu fazia parte de uns grupos que existiam, que eram os CLACs, que eram os comitês de luta anticolonial. Nós lutávamos para que a guerra colonial terminasse. Isto tinha a ver com uma questão política, a libertação dos povos da África. Nós defendíamos essa causa, que nenhum país tem o direito de oprimir os outros, mas também tinha a ver com o nosso caso pessoal, porque a gente não queria ir para a guerra, e era uma guerra injusta, e não queríamos ir fazer guerra nos países que não eram os nossos. Se tivéssemos de fazer guerra, fazíamos no nosso país para nos defendermos, não é? Pronto. E então eu aderi muito cedo e muito jovem a esses grupos, dos comitês de luta anticolonial, pertencia a um comitê de luta anticolonial, e nós íamos durante a noite com sprays pintar nas paredes, junto às estações, abaixo a guerra colonial e coisas assim do género, não é? E o nosso prazer era durante o dia, que é quando ia no comboio ver as pessoas,
olhado com medo e tentar ler aquelas coisas que a gente colocava lá. Houve uma situação que me recordo que em Moçambique houve um massacre que é histórico e que se ouve falar, que foi numa vila que era Virama, em Moçambique, e em que as tropas portuguesas usaram pela primeira vez o napalm e mataram populações indefesas que não tinham nada a ver com o Frelimo, nem tinham a ver com a luta entre os movimentos de libertação. Fizeram aquilo porque achavam que as populações que apoiavam esses grupos. E então, mulheres grávidas, inclusivamente, houve assim um massacre muito... Está na história, podemos verificá-lo. Não chegou aqui a Portugal e, através de um padre inglês, que era o padre Hastings, essas notícias chegaram a Portugal. Mas chegaram a Portugal clandestinamente, porque aqui os jornais não podiam... Havia a censura, ou seja, ouviste falar na censura, a censura existia, e era rasurada, as pessoas eram presas, e então essa notícia chegou. E o que é que nós fazíamos? Nós antigamente imprimíamos, não havia cá máquinas de fotocópias, nem nada disso. Era feito que nós fazíamos uma caixa em madeira, com um rolo, com tinta, e depois fazia-se com umas letrazinhas em chumbo, nós fazíamos um texto, e depois metíamos lá uma folha em cima, depois passávamos o rolo, e uma folha a folha nós imprimíamos esses panfletos. E depois íamos distribuí-los. Nós, por exemplo, demos a conhecer à cidade de Lisboa o massacre de Virama em Moçambique através das caixas do correio, como hoje se faz a publicidade, íamos entrar nas portas todas e fugir, sem ninguém ver, não é? E conseguimos sempre escapar a isto e claro, nas manifestações chegámos a levar porrada e indivíduos a correr atrás de nós para aquelas ruas fora, etc. Nunca fui apanhado. Mas, entretanto, houve uma altura, eu como fazia parte desses claques, ligado também a uma organização, um PAC, Movimento Popular Anticolonial, e tinha uma célula aqui na Amadora. Nós éramos jovens e gostávamos de nos juntar num sítio que era o Jardim das Águas, na Amadora, a cantar canções revolucionárias do Zeca Afonso, porque os próprios discos, nós para arranjarmos discos eram às escondidas, livros eram às escondidas, mas comprávamos, arranjava sempre forma de comprar livros. Mesmo poesia e coisas assim do género, coisas revolucionárias. E então nós juntávamos em tertúlias, às escondidas, cantava-se canções do Sérgio Godinho, do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira e coisas assim do género. Houve um domingo que a coisa correu mal, a malta nova, bebeu uns copos assim, já tinha bebido uns copinhos, e depois fomos lá para um sítio e começou a estar, a gente cantava na rua e não sei o quê, claro. Aquilo deu confusão. Alguém chamou a polícia e então fomos cercados, e eu e mais 3 indivíduos, naquele dia fui só eu e outro, fomos presos pela PSP, fomos levados para Caxias e tivemos lá a volta de 5 meses em Caxias, todos em isolamento. Entretanto, dessa célula foram presos mais 2 indivíduos, que havia um indivíduo que era o Ferreira Dias, era militar e era Furriel, no Algarve. Tinha um irmão que estava aqui nos TLPs, fazia parte de uma célula dos TLPs, também foi preso na estação da Amadora, e nós estivemos lá esses meses todos, sem falar uns com os outros, todos em isolamento. Eu era novo, todos eles eram pessoas de 20 e muitos anos, alguns. 2 não tinham ido, um já tinha ido à África, tinha sido militar já em África, os outros não. E entretanto nós saímos com uma fiança na parte instrutória do processo, e estávamos à espera de ir a tribunal no 25 de Abril. Nós fomos presos em 73, saímos em dezembro, fim de dezembro de 73, alguns outros em janeiro, e entretanto estávamos à espera de todos de irmos a julgamento, já com o processo feito. Dá-se o 25 de Abril, que trouxe, alterou tudo, trouxe
as pessoas não... Nós não sabíamos que os militares estavam a preparar, já tinha acontecido 11 de março, depois aconteceu o 25 de Abril, que estavam a preparar a gente pensa, quando se viu o golpe de Estado, não sabíamos se ele era de direita ou se era de esquerda, porque as pessoas pensavam que ainda podia ser de direita e ficámos pior ainda do que estávamos, né? Porque haviam pessoas de extrema-direita, como Causa da Riaga e coisas assim do género. Afinal de contas, não. Era um movimento de capitães que queriam acabar com a guerra colonial também e queriam dar. E as pessoas saíram para a rua também. O povo estava oprimido de tal maneira que de repente saiu tudo para a rua e mesmo que os militares quisessem enverdar por outra coisa qualquer, foi impossível porque as pessoas vieram para a rua e inundaram o país inteiro com uma alegria enorme, com a história dos escravos, nas metralhadoras e aquela coisa toda. E começou uma época muito conturbada, porque quando se sai de 48 anos de fascismo para uma época de liberdade, as pessoas não sabem usar essa liberdade. Depois leva algum tempo até chegarmos à democracia em que vivemos, e principalmente naquela altura houve uns 3 anos ou 4 muito conturbados, em que as pessoas, cada um queria a sua... É natural, as pessoas quando não têm liberdade, de repente, não sabem viver não sabem viver em liberdade. É preciso conquistar também o saber estar em liberdade. É isto um bocado do 25 de Abril. Então, e como é que era a vivência na prisão? Olha, a vivência na prisão, pelo aquilo, da minha parte, foi má, foi uma experiência, principalmente pela idade que eu tinha, não foi tão má comparado com pessoas que eu sei e conhecemos o historial, que foram para o Tarrafal e que foram também, que eram pessoas dirigentes, outros não, outros só apenas porque fizeram mal do governo, apenas porque entraram em manifestações e coisas do género. O meu caso, eu era muito jovem quando fui preso. Só para nós termos a noção do que é da liberdade, hoje, por pior que nós possamos estar, ninguém prende um jovem com 16 anos por política em Portugal. Isso era impossível. Naquela altura prendia-se. E na minha prisão, a casa dos meus pais, era um jovem, o meu pai nunca não se metia em política, tinha algumas ideias políticas, mas guardava-as por ele, que antigamente era assim que funcionava. Foram à casa dos meus pais, estava eu em Caxias, e até os colchões em casa rasgaram, tiraram, abriram para ver se havia coisas minhas, papéis meus escondidos ou livros dentro dos colchões. E foram encontrar documentos meus sobre uma campanha que era a campanha da primavera na altura, sobre o Claque 4 de Fevereiro, dentro da máquina de costura da minha mãe, que eu usava a máquina de... Ela não sabia nem sonhava. A máquina de costura tem por dentro aquela caixa, não é? E ali é que eles foram encontrar, agora vejam como é que eles remexiam as coisas. Não encontraram tudo, porque a minha mãe tinha passado muita coisa, tinha lá. Eu no meu quarto, era um jovem com 16 anos, e tinha a noção, como todos os jovens, de querer uma identidade própria. E então, eu tinha coisas proibidas, como na parede do meu quarto estava o Marx, o Lenin, o Stalin e o Mao Tse-tung. Era o meu grito de revolta, com pessoas, algumas que eu hoje nem sequer estou de acordo, nem faz parte da minha ideologia política atual. Mas pronto, eu era um jovem que procurava o meu lugar no mundo. E entretanto, em Caxias, fui para Caxias, estava numa cela isolado, não víamos ninguém, tínhamos uma visita por semana, que para mim era à quarta-feira, só podia ser com os progenitores, pai ou mãe. A minha mãe ia, era como o Covid agora, tínhamos um vidro à frente, não havia contacto, no parlatório, não havia contacto com a pessoa que estava do outro lado, havia só vista e falavas com ela, e ao lado, num banco ao lado, estava um senhor da PIDE, sentado a ouvir a conversa. Isto, portanto, na prisão, que era no Forte Caxias, e eles tinham lá
uma delegação da PIDE mais abaixo. Eles vinham ali para o forte e sentavam-se lá um indivíduo e quando ias para a visita perguntavam-te, diziam-te sempre, olha que atenção, que lá na visita só falas do cão e do gato. Era assim o funcionamento. Tínhamos um recreio por dia. É engraçado porque quando o primeiro dia que me disseram que vais para o recreio, ao fim de 3 ou 4 dias está dentro da cela, eu pensei que ia ver pessoas, queria ver pessoas. E então o recreio eram uns pátios que havia um pátio, e vinhas por um corredor fora, abriam-te uma porta, era um pátio vazio, com um banco de pedra. E tu andavas ali à volta meia hora. A única coisa que vias era lá em cima o céu, e em cima de um muro andava um senhor, guarda prisional, em cima não era um GNR, com a metralhadora a caminhar de um lado para o outro. E tu andavas, ele caminhava em cima e tu caminhavas em baixo. Era este o teu recreio, meia hora por semana, não é? De vez em quando levavam-te para o interrogatório, vinham-te cá buscar, levavam-te lá para baixo e tu ficavas lá numa sala, sentado uma sala grande, uma mesa pequenina no meio, 2 cadeiras. O indivíduo interrogatório e tu. Depois tínhamos as técnicas da PIDE para um jovem com 16 anos, não é? Que era uns com ar paternal, que chegavam ao pé de ti e diziam, tu conta tudo, porque é assim, tu já reparaste, eles aqui são muito maus e vão-te fazer muito mal, e eu estou aqui, mas não faço parte dessa parte de fazer mal às pessoas, e atenção, tu estás errado. Já reparaste que Goa, da Mão e Dio, na Índia, hoje são portos russos, por acaso não eram, não é? Mas era aquela ideia que a gente tinha perdido a Índia, e tu és um traidor à pátria, tu vais entregar, tu queres entregar os países aos terroristas, vai tudo para os russos, lá para os russos, não é? E dizia, tu vem lá, porta-te bem. E ele estava lá e vinha o outro e dizia, filha da puta! Isto é verdade, assim, a nível de palavras. Vamos ter que ir arrebentar com a tromba toda, não sei o quê. Iam-se alternando assim, não é? Eu, por acaso, sempre tive jeito para a redação, não é? E não era uma pessoa que... Os meus colegas sofreram mais que eu, porque eles punham-se lá a dizer, não falo, não traio, e eu, claro, como toda a gente tem medo, não é? E então eu, de repente, dizia, eu conto tudo. E consigo viver algum tempo assim. E depois punham logo coisas que não me lembro, ainda me lembro hoje. Assim, então, e como é que tu começaste nessa? Então, eu conheci um senhor que chamava-se Zé Luís. Como é que ele era? Era alto, loiro? Então, mas como é que ele andava vestido? Ele usava chinelos no verão e não sei o quê, conhecia onde, no Jardim da Amadora, não sei quantos. Aquilo ia andando por ali, até que de repente aquilo deixava de fazer efeito, estava lá como estar em pé, com torturas de sono, e uma pessoa com 16 anos ter torturas de sono, e chegarem ao pé de ti e perguntar se eu gostava de café, eu dizia que sim, diziam assim, pois, mas não bebes, e coisas do género, e darem-te cacetadas nas barrigas das pernas enquanto estavas em pé, chamei-o estátua, na parede, e depois trazendo-me para a cela para cima. Não lias, não tinhas livros, a única coisa que tinhas, traziam-te o comer de manhã, uma tigela com café, não é café, mas é aquela cevada, com pão. O almoço trazer umas cenas de tipo de lata, marmitas, mas comer normal, mais ou menos normal, peixe frito e tal, com arroz, não sei das quantas. Isso traziam, chegavam lá, empurravam aquilo, tu tinhas lá uma mesinha na cela, e ias buscar lá e sentavas-te e comias. Traziam o pequeno almoço, o almoço, não recebias nada de casa, porque não deixavam que a minha mãe levasse, fosse o que fosse. Ao fim de 2 meses e qualquer coisa de eu estar preso, eu queria ler. Então disseram-me que eu podia fazer uma carta ao diretor a pedir para ler. Eu fiz. Fiz uma carta a pedir para ler leitura recreativa. Nada de políticas, nada de não sei de quê, veio indeferida umas 3 vezes, já não estou 2 ou 3 vezes, e depois de repente veio a autorização para eu poder ler livros de leitura recreativa. E a minha mãe levou-me, eu nunca mais me esqueci, já foi há tantos anos, mas não me esqueci, os livros que a minha mãe me levou. E um era Fábrica de Oficiais, que era de um escritor alemão, que era Helmut Kitsch, e trouxe-me um livro
que era o Spartacus. Era um livro na altura que já existia. Eu, quando tinha 16 anos, já existia o Círculo de Leitores. E eu comecei a comprar livros de Círculo de Leitores, os meus pais. Talvez eu, pai, com os meus 11 anos, foi quando apareceu o Círculo de Leitores, e o meu pai os comprava-me livros para eu ir para a escola e aquela toda, e eu ia comprando sempre livros. Sempre gostei muito de ler. Veio aqueles 2 livros com, sei lá, foi o que a minha mãe me trouxe, ou se calhar eu pedi, não me lembro, mas quando, na passagem dos livros lá para dentro, eles foram ver aquele livro do Spartacus, e o livro do Spartacus é em Roma, a revolta dos escravos. Que é uma coisa histórica, não tem nada a ver com... Foi-me logo retirado os livros, nunca cheguei a ler livro nenhum, foi-me retirada a autorização de ler, fui chamado cá embaixo à sala de interrogatórios à PIDE, e eles disseram para mim, tirou-me com o livro para cima da secretária e disse-me assim: tu não tens livro, vais continuar mesmo. E eu não estava a perceber. Quer dizer, estava a perceber, estava. Não estava a perceber o que é que o cerne da questão. Porque o livro não era político, não era nada, era o Spartacus. Agora, quando há bocado perguntastes o que é ser oprimido, esta é uma das que explica o que é a opressão. Nem sequer podes ler aquilo que queres. Eles não querem pessoas informadas. Porque as pessoas informadas vão dizer que não querem isto e não querem aquilo, não é? E foi o que se passou mais ou menos lá na PIDE. Acha que houve algum acontecimento em específico que levou ao 25 de Abril ou somente a revolta dos cidadãos? Não, o 25 de Abril tinha que acontecer. Se não fosse este 25 de Abril, seria outra forma, outra coisa. Porquê? Porque nós estávamos na Europa, nós estávamos isolados do mundo. Portugal estava isolado do mundo. Havia uma frase do Salazar que dizia que vivíamos sós e orgulhosos. A Europa tinha evoluído, por isso é que nós andamos agora há anos a tentar acompanhar o passo dos outros países europeus, das democracias liberais da Europa. Nós estávamos oprimidos, abandonados, porque já não havia países no mundo que nos dessem apoio. Nós vivíamos como um império isolado, ostracizado por todas as potências, por todos os países, por tudo e mais alguma coisa. Entretanto, houve uma abertura com a morte do Salazar e com o Marcelo Caetano. Pensávamos que havia mais liberdade, não houve. Continua-se na mesma e o povo chega a uma altura que começa a evoluir também. Chegavam aqui alguns ventos de mudança. Aconteceu com os milicianos do Exército. Porquê? O que é que são? Havia os militares profissionais e haviam os militares milicianos, que inclusivamente capitães, que na altura os tenentes, os fogueis, os alferes, e até ao posto de capitão, que muitos eram milicianos, não eram do quadro permanente, faziam comissões, iam para a tropa e depois ficavam por ali em comissões, etc. E houve, o quadro de oficiais vinha das faculdades. E nas faculdades havia uma opressão enorme. Os estudantes, cada vez que foram reprimidos, muitas vezes em Coimbra, aqui nas faculdades em Lisboa, houve a morte do Ribeiro Santos, que não sei se ouviram falar, José António Ribeiro Santos, era um jovem que foi assassinado pela PIDE porque foi pôr uma bandeira lá no mastro da faculdade, não é? E todos esses jovens eram obrigados a ir para ser militares. E começaram a ter consciência, uma consciência política. Às vezes não era bem a consciência de ideologia, porque havia os partidos políticos que lutavam na clandestinidade. Da esquerda, principalmente, na altura, o PCP, que tem não sei quantos anos, e outros movimentos que tinham aparecido há menos tempo. Os indivíduos que deram origem mais tarde ao Partido Socialista, etc., estavam todos na clandestinidade, estavam fugidos, não podiam viver no país, né? Estavam em França, estavam na Alemanha, estavam em Inglaterra, estavam por essa Europa fora. E esses jovens no exército começaram a perceber que aquilo não levava a nenhum. E tinha que ser mudado.
dentro do exército apareceu essa consciência. Muitas vezes não era uma consciência percebida, não era uma consciência de ideologia, era uma consciência que estávamos mal. Estávamos mal e queríamos ir para melhor. Porque aqueles jovens não queriam viver uma vida soturna, escura, queriam ter acesso a conviver com os outros países, com os países da Europa, com a Europa do Norte, com tudo isso. Isso deu origem ao que aconteceu dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, não foi só o Exército, dentro das Forças Armadas em si. Entretanto, o povo, que havia o regime, quando falavam ali em São Bento, traziam da província umas caminhonetas com umas pessoas idosas e não sei o quê, com umas bandeirinhas e não sei quantos, e pagavam e obrigavam-nos muitas vezes a vir, que era para a gente perceber que o regime tinha apoio. Não tinha, porque a prova disso é que na noite que se soube que aconteceu o 25 de Abril, pediu-se nos microfones das rádios para que as pessoas se mantivessem em casa, mas no dia seguinte tínhamos milhares e milhares e milhares de pessoas em Lisboa, no Porto, por esse país fora, na rua a gritar. E por isso é que se deu um golpe que é estranho, que quase no mundo nunca existiu nenhum, em que quase não houve tiros. Houve alguns mortos ali na rua António Maria Cardoso, porque foram uns pitos que dispararam para as pessoas que estavam a manifestar-se das varandas da PIDE, e pronto, e o resto não houve nada, as pessoas, o exército caíram. Houve uns tiros lá no Lago do Carmo, onde se refugiou na altura o chefe do Conselho de Ministros e o Presidente da República, que se enfiaram lá no quartel do Carmo, mas nem isso. Foi lá o Salgueiro Maia, vocês já ouviram falar, que estava lá em cima do tanque, e que deu ordem de prisão aos indivíduos. Eles saíram, foram para as ilhas, e pronto, isto depois iniciou-se o início da democracia com muita dificuldade, não é? Porque não se nasce de um dia para o outro, de termos 10 milhões de pessoas que viviam oprimidas, de saberem viver em democracia. Havia pessoas, porque antigamente as pessoas não votavam, só votavam as pessoas que tinham posses. As mulheres não votavam, só votavam os homens, e não eram todos os homens, eram os homens que tinham propriedades, que eram donos de propriedade, os outros não podiam votar. Portanto, logo aí, o 25 de Abril trouxe às pessoas, havia pessoas com 50, com 60 anos, foram votar nas primeiras eleições que nunca tinham ido votar. Por isso é que agora a gente verifica que há pessoas, a abstenção fica quase em 50%, mas as pessoas que não vão votar não percebem porque é que se lutou. As pessoas, se está mal, as pessoas mudam nas eleições, porque naquela altura toda a gente foi votar, porque é algo que eles conquistaram. As mulheres, principalmente, que nunca tinham o poder de votar por esse país fora, estavam todas ali em filas para poder votar e colocar, dar a sua opinião, não é? Por isto é que deu-se o 25 de Abril, acho eu, que deu-se por causa disso. Deu-se porque as pessoas os povos não conseguem, a gente não consegue oprimir uma vida inteira as pessoas, porque elas vão tentar libertar-se, não é? Como é que acha que foram os anos após o 25 de Abril? Pós 25 de Abril. O pós 25 de Abril foram alturas um bocado conturbadas, boas, por um lado. Foi uma aprendizagem. Eu, por exemplo, como era muito jovem na altura e as minhas lutas estavam um bocado canalizadas por um lado só, porque eu tinha era uma revolta contra um sistema de coisas. Depois apareceram várias ideias, várias pessoas defendiam várias ideologias, etc. As pessoas não estavam preparadas para isso, gladiaram um bocado umas às outras, mas é normal, é saudável, porque pela primeira vez podemos discutir, e se o ser humano não discutir estas situações, nós podemos, em democracia,
não estamos de acordo com um partido político que defende uma ideologia, nem com outro, ou com todos, sei lá. Mas debatemos ideias e chegamos a conclusões. Muitas vezes chegamos à conclusão, até nós próprios chegamos à conclusão que estamos errados, não é? É assim, a política não é como o futebol. Eu percebi isso depois logo, graças ao 25 de Abril. Nós conseguimos perceber isto. As pessoas que estavam impreparadas para a democracia, que é normal, achei uma coisa engraçada que fui verificando ao longo dos anos, que as pessoas de repente escolheram um partido político. Mas como não tinham literacia política, uns escolheram ser do PS, outros escolheram ser do PPD na altura, hoje PSD, outras do CDS, outras do PCP. Na esquerda, nem tanto, que quem aderia à esquerda eram pessoas mais preparadas, que estudavam marxismo e aquele tipo de coisas, mas as pessoas escolhiam um partido político como fosse um clube de futebol. E, quando se chegava às eleições, ainda hoje acontece nas pessoas mais antigas e com pouca literacia política. Ainda há uma lacuna da nossa democracia. As pessoas está um partido no governo. E esse partido, ou uma coligação de partidos, governa bem ou mal. E de vez em quando as pessoas dizem, então pertencem a um partido que esteve no governo. Elas sabem que eles governaram mal. Mas quando chega às eleições, eles vão votar à mesma naquele partido. Eu sempre votei neste partido. É o meu partido, ele portaram-se mal, mas eu sou daquele partido. Ou seja, a política não é isto. O partido político não é um clube de futebol. As pessoas são do Benfica, do Sporting, do Boa Vista, do Belenenses, não é? Mas faz parte do crescimento. Esse crescimento existiu no pós-25 de Abril, todas aquelas lutas que vieram acabar, não vieram acabar, mas vieram ser acertadas no 25 de Novembro, porque houve também tentativas de ditaduras de esquerda em Portugal, não é? Como há agora de direita, a gente agora tem que se preocupar com a extrema-direita. Se calhar, naquela altura, entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, tínhamos de nos preocupar com o contrário. Com uma extrema-esquerda, talvez. O que é que acontece? Foi isto, o pós-25 de Abril é isto, é a preparação, é a evolução das pessoas na democracia. Ainda hoje continuamos a evoluir. E às vezes a retroceder. A democracia é isto, é o retrocesso e é o avanço, muitas vezes. É aquilo que eu acho do pós-25 de Abril. Estou curiosa sobre esses grupos que o senhor contou que faziam as manifestações em que o senhor participou. Como é que eles agiam e o que é que lhes aconteceu após o 25 de Abril? Eles continuaram a manifestar? São os grupos que apareceram no 25 de Abril. Antes do 25 de Abril. Apareceram alguns grupos, principalmente ali entre a partir de 68 até 74, até o 25 de Abril, havia uns grupos marxistas ligados aos partidos já existentes na clandestinidade, e apareceram alguns grupos até inclusivamente violentos na altura, que houve bombas, houve não sei o quê, que era a ARA, vocês já ouviram falar, a ARA, a LUAR, que criaram, uma ligada ao PCP e outras aos anarquistas. O movimento anarquista também em Portugal, houve vários movimentos, havia os marxistas, os anarquistas e outros movimentos do género. Até houve grupos que fizeram assaltos, que inclusivamente o banco que vocês ouviram falar, com o Nuno Tutónio Pereira, o assalto a um banco antes do 25 de Abril na Figueira da Foz, podes consultar isso através do Google, que isso aparece-te lá. Luar, pois aí movimentos como a ARA, a Ação Revolucionária Armada, esses eram os duros, isso já existia. Entretanto, apareceram jovens estudantes. Que é engraçado que alguns dos dirigentes políticos hoje foram ligados naquela altura a esses movimentos. E falamos, por exemplo, alguns que me está a lembrar agora, o Durão Barroso, que foi primeiro-ministro e que foi
teve na Europa, não sei o quê. Começou também, na altura, no MRPP. Esta senhora que está agora, se candidatou a Presidente da República pelo PS, não, ela não esteve ligada ao PS, também esteve ligada ao MRPP, a Maria José Morgado também fez parte nessa altura desses movimentos que apareceram ligados ao marxismo-leninismo, que na altura estava ligado à China, ao maoísmo, à Albânia, à União Soviética também, mas estava já o PCP. Os outros apareceram, que eram chamados PCP-ML, marxista-leninista. Criaram movimentos vários. O que é que estava aqui em causa? Essas ideologias, os jovens achavam que as ideologias ligadas à União Soviética que eram caducas, eram velhas. Então estavam a aparecer novos movimentos. Como não se dava revolução nenhuma em Portugal, os jovens criam uma revolução, então criavam outros partidos, outras formas de estar e de ser. Foi quando se deu essa história de aparecer uma luta mais renhida, que tinha a ver com os jovens, a luta colonial. Não era só a libertação do povo português, mas a libertação das colónias, dos povos que viviam nas colónias de Angola, Moçambique, da Guiné, Cabo Verde, etc. E todos eles estavam no seu auge naquela altura do 25 de Abril, e a subirem e a viverem na clandestinidade, alguns, outros não. Deu-se o 25 de Abril. O que é que aconteceu a esses grupos? Os jovens, vários, e hoje temos pessoas que combateram nesses grupos, que estão ligadas a partidos do sistema político e que são dirigentes e etc., e que mudaram de atitude, mudaram de ideias. No pós-25 de Abril, as pessoas veem a liberdade, veem a discussão política, e houve indivíduos, e até, por exemplo, posso falar para mim próprio, que pós-25 de Abril, eu, ao ter liberdade, para mim já não era a mesma coisa a luta que eu tinha tido anterior, a que eu estava ligado, do pós-25 de Abril não era a mesma coisa. Não era que tivesse desmotivado. Comecei foi a perceber que eu próprio, para combater uma coisa, estava com ideias também que para mim começaram a se tornar retrógradas. Porque estava ligado a coisas só com um sentido, uma ideologia. Não conseguia ver o ponto de vista dos outros. O 25 de Abril trouxe uma capacidade de ver os pontos de vista de todas as pessoas, de todas as ideologias, e mudei de atitude. Primeiro fiquei há alguns anos não ligado a nada, ainda hoje continuo a ser um cidadão normal, mas a tentar perceber o meu lugar. Outros que seguiram a política, uns por carreira, outros por ideologias, surgiram alguns movimentos já vivíamos em democracia, não havia razão nenhuma para termos lutas armadas, nem coisas do género, mas ainda apareceram alguns movimentos como as Brigadas Revolucionárias, o PRP, do Antunes e coisas assim do género. Apareceu depois as FP25, ou seja, não sei se alguma vez ouviram falar, com um dos indivíduos que deu origem ao 25 de Abril, mesmo nos homens que fizeram o 25 de Abril, depois também se dividiram. Quando eram militares, todos queriam derrubar o regime, a ideia era esta. Mas depois que houve liberdade política, mesmo dentro das pessoas ligadas ao movimento das Forças Armadas, as pessoas, é o que faz a discussão política, que é boa, e houve pessoas que tiveram várias ideias. Um dos indivíduos que ajudou a libertar o 25 de Abril foi o estratega do 25 de Abril, foi o Hotel Sarava de Carvalho, depois imiscuiu-se num grupo, até apelidado de terrorista na altura, que era as FP25, e que meteu umas bombas, e aí não havia razão de ser para isso, porque já estávamos em liberdade. Ora, em liberdade a gente não tem, podemos fazer valer as nossas ideias, temos liberdade de manifestação, temos liberdade de voto, temos liberdade de fazer barulho quando queremos e quando achamos que as coisas não estão corretas, mas não temos o direito
de impor a nossa ideia à bomba nem a tiro. Temos isso quando vivemos numa opressão, não temos outra possibilidade. Agora, não temos motivo para, em liberdade, a gente andar aí, como morreram pessoas inocentes. E em revoluções, às vezes morrem pessoas inocentes, mas em democracia, fazer-se coisas deste tipo, não há razão para isso. Deu para mim algum descrédito na política na altura. Não devemos ter esse descrédito, eu tive-o na altura um pouco, porque fica um bocado descrente, mas também faz parte do crescimento, a gente crescer. As pessoas ficaram, no pós-25 de Abril, foi uma revolução, não houve uma revolução violenta, mas houve uma revolução de ideias, em que as pessoas começaram até a procurar, porque também é assim, as pessoas quando não sabiam nada de nada, e de repente o primeiro que lhe aparecia com uma ideia, eles começavam a ler e a ouvir, e para eles aquilo era a liberdade, era aquilo que eles deviam colocar na sociedade. Até chegar à conclusão que há muitas coisas que não estão corretas. Nós defendemos, os homens às vezes lutam uns contra os outros por uma ideologia, por uma religião que não tem fundamento. A nossa religião ou a nossa política é aquela de respeitarmos todos os outros. Foi essa parte que depois do 25 de Abril me fez mudar muito de atitudes, também porque já conhecia-se, eu não fui conhecer ideologias políticas porque se abriu o 25 de Abril. Já vinha estudando essas ideologias políticas. E também consegui ver, em algumas, uma ideologia política não se pode pegar nela e ser aquilo. Aliás, uma filosofia, mesmo as próprias filosofias políticas, elas evoluem. E a gente temos que evoluir também, não é? A gente só um indivíduo achar que, inclusivamente, a gente... É tal a história do Benfica e do Sporting. O indivíduo que esteja num partido político, aqui em Portugal, ainda hoje, as pessoas são assim. Está ligado, por exemplo, a um partido de esquerda. Mas com o tempo ele foi para lá para a juventude do partido qualquer. Porque acreditava naquilo. Mas ele, indivíduo, começou a estudar, foi lendo, foi conversando com as pessoas e chegou à conclusão de que aquilo realmente não é o caminho dele. E pode seguir outro caminho, dentro da democracia é assim que funciona. Mas as pessoas vão acusá-lo de traição à ideologia, ao partido, não sei o quê. Isto não é democracia. Democracia nós evoluímos todos os dias. É aquilo que eu acho que destou-se o 25 de Abril, o que aconteceu aos movimentos. A maior parte desses movimentos morreram. Os partidos que vieram das pessoas que estavam na clandestinidade, no estrangeiro, dirigentes políticos, foi aqueles que implementaram os partidos políticos que hoje nos governam, e vivemos também de militantes desses partidos que gerem o país. O cidadão tem que aprender a gerir o país de outra forma, mas não entrando pelos extremismos de esquerda nem de direita, nem utilizando os partidos como o Sporting e o Benfica. Para mim é o que nos trouxe a 25 de Abril. Os partidos uns morreram, outros integraram-se.